Olá pessoal, está começando mais um conteúdo exclusivo para vocês, diretamente do Japão, com as principais novidades que aconteceram no país até a data do dia 18 de janeiro de 2024. Hoje a gente vai falar sobre esse caso, tá aqui atrás de mim, de um assassinato cruel que resultou em pena de morte desse jovem e também um dos casos de condenação de pena de morte menos unânimes dos últimos tempos no Japão. Mais informações também sobre a montadora japonesa Daihatsu, que está em uma crise enorme. Possibilidade de recall de 320 mil veículos e também problemas relacionados à suspensão de produção por período indeterminado. Atualizações para vocês no conteúdo de hoje. A gente vai falar sobre esses assuntos e muito mais, então aproveita, já clica no botãozinho do like se você gosta do nosso trabalho. Eu sei que dá trabalho clicar no like, mas tenha certeza que ajuda o nosso trabalho. E se você não for inscrito no canal, tá esperando o quê? Já se inscreve aqui embaixo para garantir que você vai receber as notificações que a gente posta vídeo todos os dias no mesmo horário. Então, vamos lá. Começando por esse caso extremamente polêmico desse jovem. Hiroki Endo foi condenado a pena de morte. Aos 21 anos, ele será o mais novo ingressante do corredor da morte no Japão. Ele que, com 19 anos, cometeu um crime extremamente cruel. Acusado e comprovadamente depois de julgado, ele matou os pais da sua ex-namorada, supostamente por eles não apoiarem este namoro que envolvia justamente esse jovem e também, no caso, a sua ex-namorada. Esse jovem também foi acusado de incendiar a casa dos pais da ex-namorada e, além disso, causar ferimentos graves à irmã mais nova da ex-namorada. Depois de um julgamento longo que durou 2 anos e investigações complexas, o jovem foi condenado à pena de morte. Isso porque houve crueldade no processo de assassinato, além, obviamente, da subtração de 2 vidas com potencial de mais do que isso. Considerado inapto para poder conviver na sociedade novamente e também uma pena realmente dura que existe no Japão. A gente sabe que pena de morte não existe no Brasil, então os julgamentos são diferentes. Isso faz a gente lembrar o quê? Quem mora no Japão, quem está acompanhando as notícias do Japão há mais tempo, lembra do caso do Anderson Barbosa, um brasileiro que foi acusado de matar a sua esposa e a sua filha e fugir para o Brasil depois desse cruel assassinato. Será que o Anderson Barbosa teria o mesmo destino que esse jovem? Essa é uma das perguntas que o próprio Anderson e também a população japonesa deve estar se perguntando neste momento. Anderson Barbosa, que foi depois capturado pela Polícia Federal na cidade de São Paulo. Mais informações agora sobre o caso da Daihatsu. Os escândalos com a montadora de veículos pequenos no Japão não param e, mais uma vez, a gente tem aí informações de que a produção que foi suspensa não deve retornar no final de janeiro. Antes de a gente passar mais detalhes sobre a questão da Daihatsu, vou passar para vocês ofertas de passagens aéreas do Brasil para o Japão ou do Japão para o Brasil. É isso mesmo, oportunidades com preços incríveis realmente, a partir de 199 mil ienes na Air France KLM, por exemplo, ou 6.798 reais. É isso mesmo, não é passagem só de ida não, é ida e volta. Mas aproveitem que são poucos lugares e também é uma campanha promocional, ou seja, são datas específicas. Parcelamento em até 12 vezes para quem tem forma de pagamento no Brasil. Então não perca essas novidades, passagens aéreas com as melhores condições
com o melhor atendimento do mercado. Para acessar é muito simples, manda mensagem no WhatsApp DDD 11 930 30 0101 e espere uma cotação dos nossos especialistas. E agora vamos voltar para o caso da montadora Daihatsu, que vem sofrendo grande processo interno com relação ao que vem acontecendo neste momento. Então, como vocês podem ver, além da suspensão da produção por período indeterminado, a gente tem o recall de até 320 mil veículos depois desse escândalo de segurança. A gente tem alguns modelos, inclusive vocês que compraram Daihatsu recentemente, presta atenção, porque o modelo Cast, que foi vendido pela marca Daihatsu, e o Pixis Joy, que foi vendido sobre a marca da sua controladora Toyota Motor, estão sujeitos a recall. Isso porque dentro dos problemas de segurança identificados está um problema de defeito na porta, ou seja, um problema estrutural no veículo. Então é uma situação que impacta os veículos novos e também prejudica a nova venda dos veículos que já foram produzidos. A Daihatsu não sabe o que fazer com todos os carros que foram produzidos e estão estocados nesse momento e já estão proibidos de serem vendidos. É realmente uma situação difícil. E mais informações também, para quem não sabe, a Daihatsu é do grupo Toyota e obviamente está impactando a cadeia de suprimentos e fornecedores dentro de toda a região de Aichi-ken e Gifu-ken. E para quem tem mais dúvidas sobre essa questão que foi soltada pelo Ministério dos Transportes, a própria Daihatsu emitiu uma nota no dia 16 de janeiro com todos esses detalhes, inclusive enfatizando que os modelos Cast e Pixis Joy seriam impactados, obviamente, e também o Daihatsu Grand Max, Town Ace, Mazda Bongo também poderiam ter problemas de segurança e fabricação e, consequentemente, a sua nova venda limitada, ou seja, não poderia acontecer, e também um possível recall, ou seja, situação cada vez mais crítica no momento. E uma notícia que pouca gente trouxe, mas a gente traz aqui em exclusividade para vocês. A gente tem uma planta da Panasonic em Fukushima, no Japão, que vai fechar as portas, impactando 450 trabalhadores por um motivo interessante. Interessante não para quem está perdendo o emprego, mas um motivo responsável: a segurança do trabalho. Depois de longos anos de produção na planta da Panasonic de Fukushima, a própria Panasonic decide encerrar as suas atividades nesta fábrica justamente por não conseguir mais garantir adequadamente a segurança dos seus funcionários. Uma fábrica que as máquinas deterioraram, a planta perdeu manutenção, que a situação foi ficando cada vez pior e os investimentos, obviamente, para poder reanimar a fábrica são cada vez maiores. E então a decisão, nesse caso, foi de encerrar essa fábrica. Melhor do que ter problemas de segurança do trabalho e posteriormente ficar como irresponsável perante o cenário nacional de produção. Então, claro que os 450 empregos que foram prejudicados precisam de um redirecionamento. A gente sente muito por essas pessoas que perderam o emprego, tem até brasileiro dentro dessa lista, mas é melhor que seja assim do que se depois tiver um escândalo de segurança em que funcionários se acidentaram dentro dessa fábrica ou até mesmo perderam as suas vidas por conta de negligência do lado da fábrica. Então toda notícia tem dois lados. É importante que vocês entendam que nem tudo é o que parece. O que parece tão ruim pode não ser tão ruim se a gente for olhar no longo prazo. E agora, mais atualizações sobre a situação de Ishikawa-ken. Atingida pelo terremoto 7.6 do dia 1º de janeiro e várias repetições do terremoto depois, a partir do dia 2, a gente vê que as dificuldades de infraestrutura são notáveis. Mais de 50 mil pessoas ainda não têm nem acesso à eletricidade. E as dificuldades no saneamento básico são uma realidade. Como vocês podem ver, essas unidades de papelão estão sendo utilizadas para fazer as necessidades básicas. Isso porque o saneamento básico
não acontece mais, assim como a coleta do saneamento em algumas regiões isoladas. Sim, é um pouco esdrúxulo, mas não tem alternativa. Ou é dessa forma, ou realmente viraria uma situação muito pouco higiênica. Então, temos muita gente ainda impactada, que estão sendo convidados, obviamente, a poder utilizar estruturas temporárias, justamente para poder fazer as necessidades básicas e também apoiar aqueles que estão nessa região de tanto sofrimento. E uma situação esdrúxula aconteceu no voo da ANA, uma companhia aérea japonesa com destino aos Estados Unidos. Um passageiro com cidadania norte-americana mordeu uma comissária de bordo e gerou ferimentos em seu braço. Depois desse incidente, que foi considerado grave, inclusive, muito raro na aviação civil, o voo que estava em direção aos Estados Unidos retornou ao aeroporto no Japão, justamente por conta deste ocorrido. O passageiro, claro, vai ter que responder por esse ato, né, de criminoso praticamente, de tentativa ali, não sei se ele queria agredir ou até mesmo ir além de uma mordida. Então tudo isso está sendo investigado neste momento. E mais detalhes que a gente não pode apagar, que durante a pandemia do Covid-19 a gente teve aí muita gente sofrendo, milhares de pessoas que perderam as suas vidas e tem gente que abusou da sorte durante esse período. Esses dois homens são acusados de fazerem fraudes no processo de exame do RT-PCR. Pois é, mais de 60 milhões de ienes desviados e bilhões de ienes em prejuízos para os cofres públicos. Eles que utilizaram saliva falsa, eles que utilizaram informações inverídicas para poderem cobrar justamente dos órgãos públicos um valor que de fato não existiu, né? Ou seja, como se os exames que eles tivessem produzido foram muito maiores do que de fato aconteceram e, portanto, eles superfaturaram e, consequentemente, acabaram criando um rombo nos cofres públicos. Mas nem tudo são notícias ruins. Os visitantes internacionais atingem recorde de gasto no Japão, e a gente está falando de 2023 de 5,3 trilhões de ienes. Montante muito significativo, um dinheiro que entra diretamente para o Japão e foi responsável, sim, em parte, pela manutenção da economia durante o ano de 2023. 2024, apesar de ter começado mal, também promete. Um país super receptivo a turistas, está aumentando cada vez mais a atratividade. Consequentemente, vai se tornando aí um dos principais pontos turísticos do mundo. E a sua economia tem oscilado bastante, porém, a Bolsa de Valores tem agradecido. Isso porque ela atingiu, durante o dia de hoje, a máxima histórica dos últimos 30 anos de 36 mil pontos, 36.239 para ser mais exato. Ou seja, é uma situação que vem melhorando, mas isso por conta do iene mais fraco. O iene continua se desvalorizando com relação ao dólar. E até que ponto isso vai se sustentar? Especialistas econômicos advertem que isso não vai durar muito mais tempo. E lembre-se, se você estiver procurando emprego no Japão e tiver reentry em mãos e morar no Brasil, for descendente de japonês, então entre em contato para ter acesso às melhores oportunidades de emprego no Japão. Manda mensagem no WhatsApp DDD 11 930 30 01 e aguarde o contato dos especialistas da Agisai. 4 anos servindo a comunidade, todos os dias aqui para vocês, eu falando diariamente então sobre o trabalho que essa empresa presta. Carimbo aqui embaixo, assina embaixo, realmente um serviço de qualidade. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje e até o vídeo de amanhã, porque todos os dias tem vídeo novo aqui no canal, tudo sobre o Japão.